Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você. Eu sou Graziele, sou daqui de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tenho 34 anos e esse aqui é o canal Sem Filtro. Gente, porém, o tema aqui que eu vou fazer sobre o vídeo de hoje, esse vídeo opinativo, é de um tema assim, leve, tá? Eu sempre falo de temas mais sérios, num tom mais, mais diferente. Eu falo que é um tema leve porque é futebol. Futebol é um tema leve, é uma diversão, uma coisa que eu gosto, eu assisto, eu acompanho os jogos, então vamos lá. Ontem teve final de Libertadores, né? Todo mundo, quem acompanha futebol viu, né? Entre Palmeiras e Flamengo, e campeão Flamengo, né? Mais uma vez o título da Libertadores, a taça ficou aqui no Rio de Janeiro. Gente, pois bem, teve muitas questões aí desse final desse jogo. Mas uma coisa eu vou dizer, eu vou falar aqui o lado clubista e o lado não clubista, né? Vou aqui primeiro, o meu lado clubista. Você queria que o Flamengo ganhasse? Não, porque o Flamengo é meu rival aqui do Rio. Você queria que o Palmeiras ganhasse? Também não, porque, né, rival de São Paulo. Mas assim, dizer uma coisa, o lado clubista, vamos lá. Para mim, o jogador do Flamengo, o tal do Eric Pulgar, tinha que sim ser expulso, tá? Pelo pouco que eu vi ali, ele tinha que sim ser expulso. Ah, mas não foi intencional. Não foi intencional, mas ele tinha que ser expulso. Quem é botafoguense aqui vai entender que no último ano, quando o Botafogo foi campeão da Libertadores, o Gregory foi expulso e muito bem expulso. Porque, por mais que ele não tenha maldade, por mais que ele não tenha más intenções em ter chutado a cabeça do Fausto Vera, ele chutou e com isso gerou o cartão vermelho e mudou todo o curso do jogo e o resto todo mundo sabe, né? Os 10 do Monumental. E a gente tá lá, né? O Botafogo foi campeão daquela maneira épica, bonita, né? E maravilhosa. Mas, assim, continuando no lado clubista, o que acontece? Eu não queria que o Flamengo fosse campeão por conta da torcida do Flamengo, né? A grande maioria do Flamengo é uma torcida extremamente soberba, extremamente chata, arrogante, intragável. Nem todos, mas a sua grande maioria são pessoas intragáveis. E então são pessoas insuportavelmente chatas que atrapalham e acabam você tendo ranço do Flamengo e não da torcida. Quer dizer, é do Flamengo, mas o meu ranço é mais da torcida do que do Flamengo em si. Mas, assim, vamos lá, né? Eu achei que o Flamengo demorou muito para poder fazer um gol. Eu achei que, do jeito que né? Do jeito que a mídia põe o Flamengo em alta conta, que é um time avassalador, que é um malvadão, que é isso e aquilo outro, eles demoram a fazer um gol espirrado no Palmeiras, tá? Muito espirrado, um gol extremamente espirrado. E eles conseguiram, ainda por cima, tentaram segurar esse 1-0 aí muito no sufoco, né? Mas, né, conseguiram e se tornou o primeiro brasileiro, né, a ser tetracampeão. Mas, encerrando o lado clubista, agora eu vou pro lado não clubista. Né? Mas assim, deixando aqui os parabéns pro Flamengo, né? Primeiro brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores, né? São terceiro ano seguida que um time carioca representa a América, né? Domina a América. Então, mas enfim, gente, o lado não clubista, né? Em primeiro lugar, eu vi um pouco do primeiro tempo, no finalzinho ali, e vi o restante do segundo gol e tudo e tal. O que aconteceu? Eu achei o jogo muito truncado, assim, muito. As duas equipes, tipo assim, ficou lá e cá, assim, não ficou lá e cá. Eu achei que ia ser um jogo lá e cá, porque, né, mas assim, o Flamengo fechou de um lado, o Palmeiras fechou de outro e continuou nesse jogo truncado aí. E uma coisa eu tenho que criticar aqui, pelo menos o time do Palmeiras. Que jogo covarde que o Palmeiras fez, tá? Jogo extremamente covarde. Como é que você, sendo um time que já tá indo para sua terceira
final de Libertadores e joga de uma postura totalmente covarde, ridícula. O Palmeiras parecia o Vasco jogando. Eu assisto o jogo do Vasco quando joga com o Botafogo e eu vejo. O Palmeiras parecia o Vasco em campo. Covarde, recuado e com uma jogada. A única jogada do Palmeiras era toca a bola no Vitor Roque para ver o que ele faz. Só isso. Bola no Vitor Roque. O Vasco faz isso, né? Bola no Verratti. Bola no Verratti para ver o que o Verratti faz. Né? E foi o que aconteceu com o Palmeiras ontem. Ficou o tempo todo jogando bola no Vitor Roque para tentar fazer com que o Vitor Roque resolvesse algum problema. E extremamente, gente. O Palmeiras é um bom time? Sim, mas não é essa Coca-Cola toda que dizem que é. O Flamengo também é um bom time? Sim, mas acho que demorou muito para fazer gol. Demorou muito. Se é essa malvadeza toda aí, era para ter feito gol. Era para ter passado o carro. Inclusive, quando fez o primeiro. Porque assim que o Flamengo fez o primeiro, o Palmeiras foi para cima, deu espaço e o Flamengo não aproveitou. Mas, enfim, falando aqui, jogo truncado, uma equipe não conseguiu furar a retranca da outra, o jogador do Flamengo subiu sozinho, cabeceou e aproveitou a única chance que teve e fazer o gol e garantir o título, né, que conseguiu. Mas, continuando aqui do lado não clubista da força aqui, o que a gente pode dizer? O Palmeiras, gente, assim, eu posso dizer que o ciclo desse técnico do Palmeiras também, eu acho que já passou um pouco. Já passou. Porque todo mundo já manja o jogo dele. Todo mundo já vê o tipo de jogo que ele faz, qual é a tática de jogo. Ele já está 5 anos no Brasil. Ele já sabe muito bem como é que é em jogos decisivos e como é que o cara posta o time dele de uma maneira covarde. O Palmeiras entrou de fralda cheia. O Palmeiras entrou cagado ontem. Entrou cagado. Não merecia ganhar. E realmente não ganhou. Não merecia por conta da postura covarde dentro de campo. Gente, time covarde não ganha. O medo de perder tira a chance de ganhar. E foi o que aconteceu. Ele achava que ia acontecer, gente, um milagre. Palmeiras não é Botafogo, que se tivesse 10 em campo, teria ganhado. E vou falar aqui uma coisa com vocês. O Flamengo buscou jogo, o Flamengo quis jogar. Uma coisa que o Palmeiras, você notava que o Palmeiras não queria. O Palmeiras não queria jogar. O Palmeiras queria se defender a todo momento. E mesmo se o Eric Pulgar tivesse sido expulso, eu acredito que o Flamengo teria conseguido conquistar o título da mesma maneira, pela postura ridícula e covarde do Palmeiras. Então, gente, e tem outra coisa aqui, continuando. Que final broxante foi essa? Vocês podem falar assim, mas você é botafoguense, seu time não estava jogando lá. Tá, meu time não estava jogando. Mas só que essa estrela solitária aqui, ano passado, a campanha que ela fez, o jeito que fez, e a final do jeito que foi, teve muito tricolor, flamenguista, vascaíno, falando assim, pô, o Botafogo mereceu o título. Poxa, que postura do Botafogo, com 1 a menos, os caras foram pra cima, não teve medo, não se intimidaram. Poxa, que coragem do técnico do Botafogo, hein? E não mudar o time, mesmo com o jogador a menos. Não é? A postura do Botafogo, ela foi admirada, ela foi elogiada por conta do jogo que fez. E o jogo foi emocionante. Até para quem não é botafoguense, foi emocionante. Foi por conta do primeiro segundo ao último segundo com gol de virada do Júnior Santos, né? A gente sabe muito bem que aos 29 segundos o Gregory foi expulso. A gente já fica assim, já perdemos, já era o título, não vamos conseguir, estamos com 10. E o Botafogo vai lá e muda. E olha que o Arthur Jorge era o primeiro ano dele no Brasil, infelizmente o último, né? O primeiro ano dele aqui no Brasil como técnico, e ele já teve uma postura de sujeito homem, como a gente fala aqui no meu estado. Ele foi pra cima, ele não teve medo, ele tipo assim, eu não, gente, tipo assim, eu vou fechar a casa, eu vou me defender, porque assim, eu tô com 10, então vai ser difícil. Não, ele foi pra cima, mesmo com 10. Se o Botafogo tivesse perdido o título em 2024, mesmo assim,
eu teria ficado orgulhosa pela maneira que o time se mostrou em campo. Agora, eu acho que eu, sendo uma torcedora rival de fora do estado do palmeirense, eu digo uma coisa: vocês não têm que ficar com raiva porque o Palmeiras perdeu o título. Tem que ficar com raiva pela postura do Palmeiras em campo. Como é que um time tricampeão de Libertadores, indo para sua terceira final, se posta de uma maneira covarde? Como é que um time, em sua terceira final de Libertadores, entra de fralda cheia, entra de cueca borrada para jogar? Poderia ser o Lanús do outro lado. Você tinha que entrar com sangue nos olhos e faca nos dentes. Você tem que jogar, cara. Você não pode ser um time cagão, covarde, medroso, não. Agora, eu peço aqui, será que a mídia brasileira vai dizer que o Palmeiras pipocou, entregou o título para o Flamengo? Porque o Palmeiras, ele não entregou só a Libertadores, ele está entregando o Brasileiro também. Porque quando, aqui voltei ao voto clubista, tá? Quando em 2023, quando o Botafogo pipocou, entregou o título brasileiro para o Palmeiras, a imprensa meteu o cacete, falou tudo. Falou que o Botafogo é pipoqueiro, que o Botafogo não tem tradição, que o Botafogo não ia se sustentar por muito tempo. Quando virou o ano de 2024, continuou com a mesma ladainha, batendo na mesma tecla o tempo todo. O Botafogo não vai conseguir sustentar até o final. Nunca duvide da capacidade do Botafogo pipocar, não é? Quando deu Botafogo e Palmeiras nas oitavas da Libertadores no ano passado, nunca duvide. Ó, Botafogo não segura o Palmeiras. Botafogo não vai segurar o São Paulo. Ó, o Peñarol eliminou o Flamengo, não vai segurar o Botafogo. Não é? O resultado todo mundo viu. O Atlético Mineiro, o Botafogo não tem mental para poder ganhar. O campeão é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro com 11, com um jogador a mais não conseguiu. Eu acho que é por isso que o Gregory foi expulso, né? Para ser justo, porque se fosse no 11 contra 11 ia ser uma covardia pro Galo, né? Perder um título do jeito. Então, gente, é o que eu vejo, é o que eu digo. A postura dessa mídia. Eu quero ver se eles vão falar isso. Porque em 2023 o Botafogo entregou um título. O Botafogo pipocou em um campeonato. O Palmeiras está pipocando em dois. Em dois campeonatos. Eu quero ver se vão falar que o time do Palmeiras é cagão. Que é pipoca. Pipoca com cheiro verde, né? Pipoca com bacon. Aliás, eu adoro pipoca. Inclusive com bacon. Mas vamos lá. Eu quero saber disso aí. A mídia vai falar? Ou vai passar a mão na cabeça do Palmeiras como ela vive passando? Não é assim? Mas como é? Mas enfim, gente, encerrando esse vídeo aqui de hoje, esse finalzinho de tarde aqui de domingo, assim, mais uma vez, parabéns, né, ao Flamengo. Teve uma chance, aproveitou e conseguiu fazer gol, conseguiu deixar a taça da Libertadores no Rio de Janeiro, né, representando muito bem o América, né, representando muito bem, né, assim, ela saiu de General Severiano e foi pro aterro do Flamengo, né, tá lá. Mas, assim, mais uma vez, né, o futebol carioca representando muito bem o Brasil na América, né, porque pelo menos alguma coisa tem que estar surtindo efeito aí bom. Mas, assim, gente, né, mais uma vez, parabéns. Ano que vem, quem sabe, gente, né, se é ser solitária aqui, não faça história de novo, não é? Porque ano passado nós fizemos história. E foi com 10. Os 10 do Monumental. Eu nunca vou me esquecer da emoção que eu vivi. Ontem eu não vivi emoção não, gente. Parecia que eu tava vendo, sabe o quê? Pelada de adolescente de domingo aqui na televisão. Porque, né, jogo sem emoção nenhuma. E a imprensa querendo dizer pra você a maior final da história da Libertadores. Que finalzinho broxante. Mais broxante que eu vi na Rachel Ziegler fazendo Branca de Neve. Mas assim, gente, recado dado, tá bom? Bom finalzinho de domingo pra vocês.
Uma excelente semana para todos, tá bom? Fiquem com Deus e até lá.